Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. E hoje, meus irmãos, a gente vai ver aqui a matéria enviada pelo nosso querido Lucas França, um veterano aqui nas dicas. E ela comprova o que eu já venho falando aqui sobre a Netflix. Essa empresa que não perde uma oportunidade de atacar a família, a moral, os bons costumes e principalmente a fé cristã. Os despertos já sabem muito bem que existe um plano para mudar a cabeça do jovem, porque o jovem, ele é, querendo ou não, o futuro do mundo. E se você consegue mudar a cabeça dele, consegue alienar ele, introduzir valores totalmente distorcidos na mente dele, sendo ainda uma criança, então você vai ter o mundo que eles sempre quiseram e já tiveram lá atrás. O mesmo mundo que se tinha na antiga Babilônia, em Sodoma e Gomorra. Eles querem o sistema, eles querem todas aquelas práticas antigas de volta no comportamento das pessoas. E aí estão trabalhando dia e noite. Depois dessa matéria, meu irmão, você que está vendo esse vídeo que pensa, não, eu concordo com tudo isso, mas não sou extremista, eu não acho nada demais ter uma Netflix, tem que saber separar. Meu irmão, você financia isso, você faz parte desse sistema. Infelizmente, a fé sem atos ela é morta. E mesmo sem levar para o lado espiritual, você está financiando essa doutrinação da nova geração. Então não tem desculpa para você. Escuta só a matéria e preste atenção no que a gente está dizendo. Netflix é acusada de incentivar abuso infantil no desenho Big Mouth. O desenho Big Mouth, um dos sucessos da Netflix na categoria de animação, está sendo acusado por um grupo de observadores da mídia de preparar crianças para o abuso de adultos. A empresa agora está sendo acusada de violar leis de... Vou colocar assim, porque a palavra é pesada, o YouTube vai censurar. Sensualização infantil, tá certo? Vou colocar assim, mas o nome mesmo é esse aqui, ó. Vou colocar aí bem grande para você ver, ó. Na última semana, o grupo Parents Television and Media Council, Conselho de Pais sobre TV e Mídia, em tradução livre, ou PTC na sigla em inglês, publicou um relatório em que aponta trechos do desenho retratando crianças de 12 e 13 anos em situações íntimas e discutindo sobre o assunto. O relatório contém capturas de tela e listas exemplos de conteúdo sensualizado para crianças, exploratório ou de exploração de intimidade envolvendo crianças nos 10 episódios da 4ª temporada do programa. O PTC descobriu que em todas as 4 horas e meia de programação que compunham a 4ª temporada de Big Mouth, cada minuto de programação apresentava quase 4 instâncias de intimidade, violência e linguagem profana, incedente ou obscena. O grupo PTC é o mesmo que em 2018 divulgou um estudo alertando sobre a alta frequência de referências adultas em programa de comédia familiar. 81% desses títulos expõem crianças a diálogos sobre as intimidades adultas. A 4ª temporada de Big Mouth traz 10 ocorrências de nudez animada, a maioria apresentando os órgãos genitais de personagens menores de idade, denuncia o grupo. Aqui uma pequena pausa, meus irmãos. Por que uma matéria dessa não está no G1? Por que uma matéria dessa não está no R7, que é do Edir Macedo, tido como um cristão, um pastor? Por que não está lá? Eu mostrei para vocês que existem os interesses das nações, eu não vou falar o nome porque também é censurado, mas as nações que são unidas, entende do que eu estou falando, já falaram, já divulgaram nota que privar as crianças, estamos falando de crianças, de relacionamento adultos, seria negar a humanidade delas. Eles já falaram isso, a gente já falou sobre isso aqui. Eu não vou repetir as mesmas palavras, repito, para que o vídeo não seja censurado. Eles podem fazer as canalices deles, mas a gente não pode falar contra. É por isso que você não vê ninguém falando. Existe um esforço muito grande para chegar exatamente nisso, destruir a mentalidade da criança. Na nossa época, você olhava no rosto de uma criança pequena e você via inocência. Já hoje, você está vendo malícia. Qualquer assunto que escapa, você vê que a criança sabe muito bem do que você está falando. Não é como antigamente, que ela ficava voando, perguntando. Era até engraçado. Hoje você vê malícia. Muitos pais até dizem, sabe mais do que eu e você. Achando que isso é bonito. É justamente aquele tipo de pai que dá o celular ao filho 24 horas por dia. Nunca pegou para ver o que ele anda olhando. Não, ele simplesmente entrega e diz, não, deixa lá. Deixa lá que os donos do mundo educam. E depois ele vai ter um inimigo dentro de casa. Muito em breve. Já tem agora, só que ele não percebeu ainda. E quando essa ficha cair, vai ser terrível. Segundo informações do portal The Christian Post, além disso, foram registrados 190 referências adultas ou instâncias de insinuação adulta na temporada em questão. O desenho também contém uma infinidade de palavrões, incluindo linguagem pesada, carregada, que o PTC nunca viu ou ouviu em qualquer programa de televisão, em seus 26 anos de história.
A representação gráfica de um ciclo menstrual e a exposição de órgãos genitais de uma das personagens do desenho durante o diálogo com uma outra personagem foi destacado pelo PTC, que sublinhou a sugestão de uma palavra a outra para provar o que ele descreveu como um ovo de pato e um ninho cabeludo. A cena seguinte mostra um personagem masculino menor penetrando em uma personagem feminina menor, em múltiplas representações de meninos menores em um chuveiro comunitário, com suas partes íntimas totalmente expostos. Deve chocar a consciência ver crianças exploradas desse jeito para fins de entretenimento e lucro financeiro, como acontece em Big Mouth. Ver crianças usadas desta forma para o entretenimento de adultos viola nossas sensibilidades, especialmente quando, em todo o país e ao redor do mundo, a agressão íntima está aumentando em mulheres e crianças e estão sendo mantidos em escravidão, protestou Tim Winter, presidente do grupo PTC, em um comunicado. É incompreensível que a Netflix hospede um programa sugerindo que uma criança seja mantida pressionando o seu órgão colocando em sua boca, que uma criança se ofereça para matar seu próprio pai, que um personagem sugere fazer intimidade com seu próprio excremento e depois comê-lo. Mas isso é muito mais, e está no Big Mouth da Netflix, acrescentou. A Netflix é isso. É o pior lixo que se pode ter dentro da casa. E é por isso mesmo que eu não entendo como é que uma pessoa diz que é cristã, como ela é de moral e de bons costumes, tendo isso na sua casa, sabendo dessas informações. Se você não sabia até esse momento, Davi, eu tinha, mas eu não sabia que era assim. E vai cancelar, tudo bem. Se entende isso. Agora, se você sabe dessas informações e acha que o fato de cancelar, de parar de financiar uma empresa dessa, você está sendo extremista, meu irmão, então você faz parte de tudo isso. Eu não fico aqui agradando com palavras quem pensa e age errado, porque isso sim é errado. E nós temos um livro de regra que nos dá os parâmetros disso. Não é julgamento, é fato. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele for grande ele não se desviará. Os donos do mundo sabem muito mais da Bíblia do que muitos cristãos, e eles estão fazendo isso, ensinando errado, ensinando as ideologias deles, passando tudo isso de forma bonitinha e engraçadinha. Vocês devem perceber, inclusive em filmes de terror, que cada vez o bem é visto como o mal. As entidades malignas não são mais tão vistas como o mal. E séries como Sobrenatural, você usa o próprio mal para combater o mal. Deus, como foi mostrado lá, é o verdadeiro vilão de toda a série. Quem não assistiu, o final se trata disso. Deus é o grande vilão da história, manipulando todos. Não existia mal. O mal era simplesmente diferente do bem. Eles querem passar essa ideologia. A regra é essa. É uma regra maçônica. Se você vê o chão dos maçons, você vê lá preto e branco. E não tem um bom e não tem um ruim na visão deles. Não tem isso de bom e ruim. Um é diferente do outro. E precisam existir para equilíbrio. É uma coisa totalmente errada. Deus deixa muito claro que você não pode servir a dois senhores. Mas essa turma tenta fazer isso. E aí, se passando de bonzinhos, eles vão fazendo os personagens animadinhos. Você vê o próprio Capiroto virando herói, tendo séries, tendo jogos, e as crianças estão brincando bem diante dos seus pais que se dizem cristãos. Para mim não são, de forma nenhuma. Porque eu não entendo como é que uma criança pequena brinca com essas coisas, brinca com o maligno, brinca com símbolos do mal, que pessoas há poucas décadas atrás tinham medo de passar de frente. As crianças estão brincando com esses símbolos dentro dos videogames, dentro dos seus celulares, e as pessoas não estão percebendo. Acham que não tem nada demais, esquecendo-se que o nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua, ele andava por aí expulsando o quê? Entidades malignas, e nos alertou que a nossa luta não é contra a carne. Então o número de pessoas carregadas nunca esteve tão grande como agora. A mídia está escondendo isso, sufocando. A gente teve o caso aqui recente do Lázaro, e foi o caso mais espiritual que teve nos últimos tempos. Um cara sozinho contra centenas de policial, trocando bala, machucando esses policiais, com todo um grupo ocultista ajudando o cara. Quem teve acesso, como eu, às conversas de policiais, ouvia claramente os policiais religiosos dizendo: não, essa parada não é normal. Até os cachorros estão se comportando diferente dessa caçada. E aí foi que oraram e não deu 3 dias e pegaram o cara. Mas até isso acontecer, tava dificílimo pegar esse camarada. Nós fizemos os vídeos aqui. Rede Record, que se diz ser uma emissora cristã, tirando ao vivo o relato das testemunhas. Pessoas que moravam ali, moradores, explicando: olha, o negócio é espiritual. O cara passa como se fosse encantado, ninguém vê. Vários moradores, não foi apenas um. E a Record, aquele batso, né, aquele lixo de repórter, ele entrava na hora e interrompia. Proibiram policiais de dar declaração. Os policiais mostrando o que estava sendo encontrado, os artefatos, e eles escondendo. Porque a ideia
é essa, meu irmão, negar o espiritual. A mídia ainda se defendeu, disse que não, nós estamos fazendo isso porque senão vai aumentar o preconceito contra bandas, religiões afro e etc. Quer dizer que para evitar supostamente isso, aí precisa mentir, negar a espiritualidade, que essas entidades estão influenciando a vida das pessoas. É isso que tem que fazer? Ou a verdade é que eles todos estão a favor disso? Todos eles trabalham em prol desse objetivo. Destruição da família, da moral, dos bons costumes e a distorção total do cristianismo. Isso é o que o Edir Macedo faz. Não existe essa teologia que eles falam tanto de prosperidade, não existe isso. Você pega todos os apóstolos de Cristo e você vê qual foi o final deles. Pouco se fala disso porque não é interessante para eles. Então não vamos falar como eles acabaram, vamos falar como eles eram grandes. Mas o final de todos eles foi queimado em fogueira, crucificado de cabeça para baixo, serrado ao meio e etc, etc. A gente já tentou inclusive fazer vídeos aqui, mas a audiência é baixíssima. As pessoas não estão interessadas nesse tipo de assunto. Enfim, meus irmãos, espero que você que estava enganado abra seus olhos e vá imediatamente cancelar esse lixo chamado Netflix, se você tinha. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece que tá rolando aí o e-book do Astra, tá certo? E na compra do e-book, você compra lá pela Hotmart, você pode inclusive dividir, R$50 você ainda pode dividir no cartão de crédito. E ganha gratuitamente um número para concorrer ao Astra Christine Turbo, tá certo? Já vai todo o equipamento para você só pendurar a turbina. Motor forjado, câmbio F23. A gente tem um vídeo aí no canal mostrando isso. Lá nesse link também você pode clicar e você vai ver tudo que o carro tem. Vale muito a pena, meus irmãos. Então tá aí, né? Assim você vai estar ajudando o canal, vai estar me ajudando e tá concorrendo aí a esse prêmio que foi feito com carinho e leva uma parte da nossa história aqui do canal, meus irmãos. Então vale a pena. Tá aí o link, tá certo? Conto com a tua ajuda e desejo boa sorte. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço, meus irmãos, e tamo junto!